Fala pessoal, ele é Abel Barreto aqui com vocês mais uma vez e no vídeo de hoje a gente vai fazer aqui uma abordagem, um pouco mais técnica, voltada, para uma aplicação onde a gente precisa trabalhar com o tempo, tá? E o que que acontece, tá? Antes da gente continuar, eu preciso dar aquele recadinho antes que eu esqueça, né? Que vocês quer curte, compartilha, comenta, se inscreve no nosso canal, ajuda a nossa comunidade a poder crescer e o máximo de pessoas poderem aproveitar esse conteúdo, tá? Mas vamos lá, a gente vai fazer aqui, né, no vídeo de hoje uma configuração, né, para que a gente consiga trabalhar com o tempo, né? A gente já viu operações que utilizam o delay, só que dessa vez a gente vai trabalhar utilizando o milis, né, que é uma função interna do próprio Arduino, mas essa é uma função que ela permite a gente trabalhar com o tempo sem a gente prejudicar, né, a nossa operação, tá? Bom, vamos lá falar aqui do nossa apresentação, tá? Então, quando a gente for trabalhar com o tempo, o recomendado dentro da programação é você utilizar essa função milis, tá? Vou mostrar aqui para vocês. O recomendado é sempre você utilizar a função milis, tá? Esse é um recurso que exige um pouco mais de preparo por parte do programador, mas diferente do delay, ele não irá causar pausas na execução do programa, tá? O que acontece? O delay ele é prejudicial para a programação, porque o microcontrolador, né, como eu expliquei anteriormente, ele trabalha step by step. Então ele vai executar linha 1, linha 2, linha 3, linha 4. E se alguma coisa acontecer no meio desse processo, a gente não vai conseguir executar a nossa programação. Então é importante, tá, que a nossa programação ela seja independente de delays, tá? Então não é recomendado o uso de delays dentro da programação. Isso causa problemas futuramente se você quiser crescer com a sua lógica de programação, se você quiser fazer com que você tenha um programa um pouco mais robusto, um pouco mais avançado, esse tipo de coisa ele vai começar a te dar problema, tá? Então, junto com o if, é possível você fazer o controle de sinais se baseando no tempo, tá? Então, a gente vai utilizar a função milis, que ela retorna o valor interno de tempo do Arduino, tá? Contado, né, em milissegundos, tá? Antes disso daqui, vamos falar propriamente do milis, tá? O que que é o milis? Eu vou pegar aqui no arduino.cc, né, o arquivo aqui do Arduino, eu vou mostrar a parte da documentação para vocês, tá? Então, eu vou vir aqui na documentação e eu vou vir na opção aqui, ó, de referência, tá? Na opção aqui de referência, a gente vai ter todas as funções que estão relacionadas aqui aos nossos equipamentos. Então, ele tem aqui na parte de time, a opção de delay e a opção de milis, tá? Eu estou abrindo aqui nas abas seguintes, tá? Então, o que que o delay ele fala, tá? Ele pausa o programa por um tempo que a gente seleciona em milissegundos, tá? Então, a sintaxe eu coloco o delay e dentro dos parênteses eu escrevo quanto tempo que eu quero que ele fique parado em milissegundos, tá? Então, isso aqui é ruim. Ele vai pausar durante um tempo. O meu microcontrolador ele não vai fazer mais nada. Ele não vai executar nenhuma outra função. As únicas funções que ele vai conseguir executar durante um delay é se você tiver alguma função de interrupção. Tá? Então, isso daqui ele pode ser, ele pode não, ele é muito prejudicial para o seu programa. Para quando a gente está aprendendo, não dá problema nenhum. Tá? Mas para quando a gente está trabalhando com o microcontrolador, né, ele começa a ser um problema. Já a função milis, ela retorna, né, um número, né, em milissegundos que passou, né, desde que o Arduino ele ligou. Tá? Então esse número ele consegue zerar, ele consegue contar até mais ou menos o equivalente a 50 dias. Se a gente fosse calcular, 50 dias, né, 50 vezes 24 horas vezes 60 minutos vezes 60 segundos vezes 1000 milissegundos, ele conseguiria contar aqui para mim até 4 milhões, né, 4 bilhões 320 mil milhões e milissegundos, tá? Por que que ele fala que é aproximadamente? Porque dentro dele a gente não tem um dado específico para isso, né? O que que acontece, né? O máximo que ele consegue contar seria um dado até 32 bits, tá? Então, os 32 bits, que é o nosso long unsigned int, é 4 bilhões 194 milhões 300 e qualquer coisa, mil e tal.
Então, é a maior capacidade que ele conseguiria contar. Por isso que ele fala que aproximadamente não é os 50 dias, tá? É 49 dias e alguma coisa. Tá? Então, isso daí é a contagem máxima que ele consegue executar, tá? Então, aqui, ó, unsigned long, tá? Ou seja, esse unsigned long é o tipo de dado que o Millis trabalha, tá? Então, toda vez que a gente for receber o dado, né, de tempo, né, eu preciso fazer a configuração, né, da minha variável, que vai armazenar esse tempo, como sendo unsigned long, tá? Porque se eu fizer com int, vai funcionar? Vai. Só que ele só vai pegar os primeiros 32 bits. Isso pode ser um problema grande ali na nossa programação, tá? Então, isso daqui é uma das informações que a gente precisa entender. Então, vamos começar aqui e vamos ver, né, um exemplo aqui que a gente poderia trabalhar. Vou criar um projeto novo. E aí eu vou pegar aquele projeto, que é o projeto do Blink, né? O projeto do piscar aqui, ó. Tá? Mais uma vez, eu vou fazer aqui, ó, piscar, só que agora eu vou fazer sem delay, tá? Esse daqui é o, no inclusive, tá? É o nosso, seria o desafio, né? Que é o próximo elemento aqui, ó. A gente tem que fazer um Blink sem delay. Então, a gente vai fazer o mesmo programa do Blink, vai testar lá o desafio 1, porém fazer o controle de tempo sem usar o delay, tá? Esse aqui é o nosso desafio. Já vou deixando aqui, né? Que é o desafio 9. Não, é o desafio 10, tá? Eu vou corrigir aqui, mas é o desafio 10, tá? Desafio 10. Piscar sem delay, tá? Então, vamos vir aqui na parte de código, vamos converter para texto e vamos apagar todos esses elementos. Tá? Vamos fazer o nosso código, certo? Então, quando a gente vai fazer aqui o nosso código, a gente tem que fazer a declaração, né, de variáveis. Quais variáveis eu vou utilizar? A primeira variável que eu vou usar é o nosso LED. Tá? Então, eu vou vir aqui, const int LED pino, e eu vou falar que ele está no pino 3. A próxima variável que eu vou utilizar vai ser a variável de tempo. Eu vou precisar aqui, para fazer esse controle de tempo, de duas variáveis. Tá? Então, eu vou utilizar duas variáveis para isso. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó, unsigned long. Então, eu vou pegar duas variáveis. A primeira vai ser o current time, né? Ou vamos colocar aqui, né, em português, tempo atual. E a última é o tempo anterior. Tá? Então, eu vou utilizar duas variáveis aqui que vão armazenar para mim o tempo. Em horas diferentes, a gente vai precisar dessas variáveis. O nosso LED pino, eu vou utilizar, né, a função aqui do pinMode. Tá? Então, eu vou colocar aqui LED pino. E aí eu vou falar que ele vai ser o tipo output. Opa. E dentro do nosso loop, eu vou fazer o meu programa. Tá? O que vai mudar aqui? O tempo atual, toda vez que eu começar o meu loop, eu quero atualizar o meu tempo atual com o valor que está dentro do millis. Tá? Então, o que eu vou fazer? Comecei o meu programa. Ele já vai capturar aqui e vai falar para mim o que acontece dentro do meu tempo atual. Tá? Então, simplesmente ele vai pegar o valor do millis e salvar no meu tempo atual. Por quê? Porque eu quero trabalhar no começo do meu scan, dentro do meu loop, né, que vamos chamar aqui de scan, eu quero que ele já receba essa informação. Porque toda vez que eu for fazer a comparação no resto do código, vai ser uma comparação com esse valor de tempo atual. Tá? Então, eu vou pegar esse tempo atual, vou receber o valor do millis. Beleza, até aqui está fácil. Aí, o que eu vou fazer? Né? Eu vou verificar se o tempo anterior, né, ele é maior ou menor que o meu tempo atual. Então, como? Eu quero fazer ele piscar com que frequência? Eu vou colocar aqui 500 milissegundos. Então, a cada 500 milissegundos, eu quero fazer ele piscar esse meu elemento. Tá? O que vai me tornar de informação útil? Vamos parar um pouquinho. Vamos colocar aqui o serial.begin.
só para a gente poder entender quanto tempo que o nosso scan ele trabalha, né? Então vamos fazer o seguinte, eu vou fazer aqui o tempo atual e aí eu vou colocar um delay, né, de 500 milissegundos e eu vou colocar também aqui um tempo anterior. Pessoal, isso aqui é só uma brincadeira, não tem nada a ver com a resposta do exercício. E aí eu vou fazer o print na minha serial para a gente ver qual que é o tempo do meu scan. Qual que vai ser o tempo do meu scan, né? Ele vai ser o meu tempo anterior menos o meu tempo atual, que é a hora que ele começou lá o meu scan, tá? Menos os 500 milissegundos que ele possui ali dentro executando. Tá? Vamos fazer o teste. Rodou. Então lá, o meu scan ele está rodando numa frequência muito alta. Olha só, ele praticamente está demorando 1 segundo. Né? Por que eu fiz aqui de cálculo? Eu peguei o meu tempo, meu último tempo, o tempo que eu fiz a minha contagem, subtraí aqui o tempo atual, né, que é o tempo da hora que eu comecei o meu scan, e aí eu subtraí os 500 milissegundos. Né? Teoricamente, se a gente tirar esses 500 milissegundos, vamos, por exemplo, tirar isso daqui. No mínimo, ele sempre vai dar o tempo de 500 milissegundos. Ó, 499, 501, 501, 499. Pô, mas, Eliabel, na hora que a gente colocou aqui, né, o delay de 500, ele não era para ser, no mínimo ser 500? Pois é, esse é um dos problemas que a gente vai ter quando usar o delay. Os 500 milissegundos do delay não é sempre 500 milissegundos, tá? O delay ele é uma função, então existe um atraso, existe um adianto nessa operação e ele não consegue executar isso dessa forma. Mas a gente consegue tirar dessa informação o quê? A execução do nosso programa ela consegue ser mais rápida do que 1 milissegundo. Conforme o programa for crescendo, a nossa execução ela vai ficando maior ou menor, tá? Mas agora vamos voltar aqui. O que eu vou querer fazer? Eu quero que ele espere um tempo ali de 500 milissegundos para trocar o estado do meu LED. Então, para fazer essa troca, eu vou criar aqui mais uma variável. E aí eu vou chamar ela aqui ó, de... Posso colocar né, unsigned long também, né? Só para a gente ter a mesma referência de tipo de dado. E a ela eu vou definir que eu quero 500, né? Que é os nossos 500 milissegundos, tá? Então, a cada 500 milissegundos eu quero que ele troque o estado dele. E aí, o que eu vou fazer? O meu tempo atual eu já estou recebendo aqui. Então, toda vez que o meu tempo atual menos o meu tempo anterior for maior que o meu intervalo, opa, esqueci de colocar o nome aqui, ó, intervalo, né? For maior do que o meu intervalo, eu quero fazer a minha operação. Então eu vou fazer o meu blink. O que vai ser o meu blink? Eu quero alternar o estado do meu bit. Né? Então, para alternar o estado do meu bit, o que eu vou usar? Digital write do LED pino, inverte o digital read do meu LED pino. Certo? Então eu vou fazer a leitura, vou inverter o estado do meu bit. Tá? A gente poderia, né, se quisesse aqui, ó, para ficar mais didático, vou colocar aqui um boolean estado do LED, vou receber esse cara aqui, e aqui eu posso vir aqui e inverter dessa forma, tá, pessoal? É a mesma coisa, eu posso fazer dessa forma ou fazer simplificado do jeito que eu tinha feito anteriormente, tá? E aí, ao final, eu vou fazer com que o meu tempo anterior ele fique salvo como tempo atual, tá? Então, eu estou forçando para que o meu tempo atual fique no tempo anterior. Então, toda vez que passar 500 milissegundos, ele vai alternar aqui o estado do meu bit.
Vamos fazer o teste? Vamos ver se vai dar algum erro. Opa, tivemos um erro. Status LED, que não existe expected. Ah, faltou um ponto e vírgula aqui, ó, na linha anterior. Então vamos lá. Rodou. E olha só, tem o meu bit aqui, o meu LED, alternando o estado dele sem dar nenhum tipo de problema. Ah, mas poxa, Eliabel, vamos falar a verdade? Qual que é a vantagem de eu fazer desse jeito? Pô, tive que fazer o meu delay. Meu delay eu fazia com 2 linhas. Já mostrei para vocês que o delay ele causa um problema de questão de automação, né? Se eu quisesse fazer, por exemplo, o seguinte. Se eu quisesse ter 2 LEDs, né? Vamos mostrar isso daqui usando 2 LEDs. Né? Vamos pegar aqui, vamos criar mais um LED. Tá? Vou pegar esse LED, eu vou colocar aqui no pino 10. Certo? Vamos pegar o nosso resistor. Vamos colocar aqui no pino 10. Beleza. Vamos pegar aqui. Vamos colocar ele aqui em preto. Então, estou fazendo aqui um jumper. E aqui o meu pino 10. Vou colocar uma resistência de 220 ohms. Tá? Então, beleza. Montei aqui, eu tenho 2 LEDs. E agora vamos para o nosso código, né? Vamos fazer o seguinte, vamos pegar esse cara aqui, ó. Esse tempo atual, milhas e beleza. Vamos tirar ele. Vou deixar ele salvo aqui no bloco de notas, tá? Só para a gente ver. Daqui a pouquinho a gente volta com esse bloco de notas aí, tá? Mas vamos deixar aqui, vamos dar uma olhada no que vai acontecer da seguinte. Se a gente fizesse aqui, vamos pegar LED pino 13, vamos chamar aqui LED 1 e LED 2. Esse aqui está no pino 10, tá? A gente vai precisar duplicar essa linha. No primeiro vai ser LED 1, no segundo LED 2. Beleza. Vamos pensar que eu quisesse fazer um delay, né? Usando o delay eu quisesse piscar esse daqui na frequência de 500 milissegundos e esse daqui na frequência de 1 segundo. Tá? O que eu teria que fazer? Né? Se a gente fosse fazer aqui, ó, digital write, LED 1, pino, high, certo? Aí a gente vem aqui, ó, e colocaria, né? Delay de 500, né? Já vi pessoas fazerem isso daqui, ó. Low. E aí esse daqui eu quero fazer o piscar em 1 milissegundo, esse daqui eu quero fazer piscar em 1 segundo, né? Então o que vai acontecer com o meu código? Repara só, se eu faço dessa forma, ele não fica intermitente os dois elementos, né? Esse aqui ele vai ficar piscando, aqui a gente faltou colocar um low, né? Opa, vamos parar a simulação, vamos colocar low aqui, ó. E ele fica trabalhando, legal, né? Pisca um, apaga o outro, pisca o outro, 1 segundo, ó, meio segundo nesse, 1 segundo nesse, meio segundo nesse, 1 segundo nesse. Mas eu quero que eles fiquem intermitentes, eu quero que eles fiquem ao mesmo tempo, tá? Então isso daqui eu só vou conseguir fazer se eu utilizar a função de milis, né? E aí para usar a função de milis, vamos voltar aqui, a gente vai precisar alterar esse código da seguinte maneira, tá? O primeiro LED a gente vai utilizar isso daqui, né? Bom, pessoal, eu vou voltar esse cara aqui, porque eu quero, tá? Vamos tirar essa linha. Tempo anterior, certo? Do LED 1. Tempo anterior do LED 1. Tempo anterior do LED 1. E vamos criar aqui o tempo anterior do LED 2. Certo? Vem para cá, tempo anterior do LED 2. Opa. O que vai mudar? Agora que eu tenho essa lógica, eu venho aqui e eu replico, né? E aí eu uso aqui, ó, tempo anterior do LED 2, tempo anterior do LED 2, e agora eu pego o LED pino 1 e o LED pino 2 aqui, ó. Ele vai fazer exatamente a mesma coisa. O que vai acontecer?
Intervalo do LED 1, eu quero que seja 500. Intervalo do LED 2, eu quero que seja 1000. Tá? Então, eu vou ter a mesma coisa aqui, né? Intervalo de LED 1 e aqui intervalo de LED 2. Tá? Então, ele vai fazer exatamente a mesma coisa. Eu tenho aqui esse trecho cuidando da alternância do primeiro, independente de pausar usando o milhas, né? Ou seja, vai ser independente de pausar o meu programa. E eu tenho aqui o segundo, que vai ser também independente, mas ele vai fazer intermitente. Então, como vai acontecer? Ó? Ligou um, ligou o outro. Ó. Eles apagaram juntos. Olha só. Agora, eu consigo fazer a minha operação independente do tempo. Ó. Os dois estão piscando, ligando e desligando de forma sem pausar o meu programa, e eu tenho o controle dos dois LEDs ao mesmo tempo. Tá? Então, eu posso ligar e apagar os meus LEDs em conjunto ao mesmo tempo. Isso aqui é um recurso que muita gente tem dificuldade de fazer, muita gente tem realmente, né, dá um trabalho, até o pessoal começa a se enrolar como fazer esse tipo de programação, mas você repara que ele é bem simples. Se você estruturar o seu programa, você consegue fazer isso com diversos elementos. Tá? E você fazendo dessa forma, você começa a criar, né, eventos dentro da sua programação. Tá? Que já é um termo um pouco mais avançado, mas você começa a trabalhar com eventos. Então, esse trecho de programa, ele não vai ser executado toda hora. Ele só vai ser executado quando um evento específico acontecer dentro da minha programação. Tá? Então, eu vou definindo aqui quando que esse meu evento vai ser executado. Tá? Então, pessoal, espero que vocês tenham gostado aí do material. A gente continua aí nos próximos vídeos. Mais uma vez, não esquece de curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal para a gente poder fazer com que essa comunidade ela possa crescer mais e mais, tá bom? Então, até a próxima, pessoal!